das vezes as pessoas começam a fazer uma produção e não dá certo. Por que não dá certo? Por falta de experiência. Olá, seja bem-vindo ao projeto O que é isso? Produção do Zero Após, como elaborar um projeto teatral. Você que está chegando hoje, acessando esse vídeo pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala sobre produção de teatro. Como é que acontece um espetáculo teatral? Desde a sua concepção até a pós-produção, que é quando a gente entrega o espetáculo, quando a gente faz os nossos relatórios finais, quando a gente entrega equipamento alugado. Então tudo isso a gente vai discutindo ponto a ponto. O mais importante que dessa proposta, desse projeto, é tentar passar uma experiência para quem quer produzir teatro. Muitas das vezes as pessoas começam a fazer uma produção e não dá certo. Por que não dá certo? Por falta de experiência. Então aqui a gente vai ponto a ponto, explicando passo a passo de uma forma bem simples, bem didática, como acontece uma produção teatral, como é que acontece um espetáculo teatral, como é que ele surge. Então aqui a gente vai falando aos poucos para quem não tem experiência nenhuma possa construir esse pensamento. Então aqui a gente vai ponto a ponto, dando dicas, falando como é que funciona, quem faz o quê. Só que aqui nesse primeiro momento a gente fala muito superficial, é muito rapidinho, para não correr, para não pegar muito tempo. Então a gente tenta falar aqui um vídeo de 5, no máximo 10 minutos. E aí 5 minutos, 10 minutos não dá para falar tudo, porque é muito complexo. Então agora, esse primeiro momento, esse primeiro contato é para você entender como é que as coisas funcionam. E aí sim, quando eu abrir a turma, disponibilizar as aulas inteiras, que são 1, 2 horas de aula, que são destrinchadas, as coisas são mais detalhadas lá no curso, aí sim, lá você vai entender como é que monta, aí não vai ter dúvidas mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a sala de ensaio. A gente já falou aqui como arrumar a sala, a importância e tal. Hoje a gente está iniciando os ensaios, hoje é o primeiro dia de ensaio. Então você como produtor, o que você vai precisar preparar essa sala? Primeiro no espaço, né, que você negociou ali, lembra que eu falei, né, no videozinho, uma escola, uma sala de dança, uma sala de aula, então um espaço que você possa ter para os atores, para o diretor, para o elenco, e a sua sala tem que ser proporcional ao tamanho do seu elenco. Não adianta fazer uma sala pequenininha se você tem 20 pessoas no elenco. Vai ficar desconfortável, não vai caber, e o diretor não vai ter a liberdade de fazer a movimentação, de fazer as marcações da peça, do texto, num espaço muito apertadinho. Então a gente tem que ter um bom senso na hora de buscar uma sala. Não adianta ser uma sala pequena, para você ter essa movimentação fica mais complicada. Só que nesse primeiro momento que você começa com os ensaios, a gente tem aí dependendo do diretor que faça essa metodologia, que a gente chama de mesa-marca. Mesa é a leitura de mesa, onde os atores estão sentados à mesa, literalmente, com os textos ainda, né, porque ainda não está memorizado, então tem aquele momento que está estudando o texto, fazendo a leitura ponto a ponto, descobrindo as intenções. E ali é um momento que vai ser leitura, 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 depois levanta e vai fazer a marcação. Tem diretores que já começam pelo espaço, um texto na mão, já vai ali formatando o seu espetáculo. Agora tem outros diretores que primeiro faz a leitura para depois fazer a marcação. Agora para você é importante como produtor que durante essas leituras, durante esses ensaios, o que você tem que providenciar para os seus ensaios? Primeiramente uma sala arrumadinha, um espaço limpo, né, que esteja organizado, de preferência uma água para os atores, para não ficar levantando, saindo, dispersando. Então faz um cantinho ali com uma água, um café, às vezes um suco, porque esse momento ali você vai satisfazer os atores que vão estar ali durante esse processo, e vai tomar um café, tomar uma água, uma fominha, né? Às vezes bate, então come um biscoitinho, faz um lanchinho, que aí você consegue ter um rendimento maior
dos seus atores. Porque aí não precisa sair para lanchar, né? Bateu a fominha, vai lá e pega. Então esse lanchinho tem um custo. Então você precisa colocar esse lanchinho na sua planilha. Lá atrás, quando você fez a sua planilha orçamentária, para você prever quantos ensaios vão ser. Ah, são 2 meses de ensaio. Durante 5 dias, durante a semana, 5 dias. Então você tem que se preparar, organizar para você ter essa verba desse lanchinho, né, da água, se precisar comprar água, se não tiver bebedouro, né, se não tiver um filtro. Então você vai se preparar com o seu orçamento. Você ter essa despesa de lanche, de café, açúcar, água, né, os pãezinhos, aquelas coisas todas para você oferecer para o seu elenco. Outra questão que também acontece durante os ensaios é o material de pesquisa. Às vezes você vai precisar providenciar um livro, você vai precisar providenciar uma fonte de pesquisa, marcar com um professor, uma professora que vai debater sobre o assunto. Isso pode acontecer. Geralmente, os livros você vai ter que ter, né, essa verba também. Se preparar para você comprar esses livros para suporte, para que os atores possam se preparar para a montagem do espetáculo. Palestras com professores, não digo uma palestra formal, mas um bate-papo, pode ser até por telefone. Você juntar hoje as lives, né, os encontros são mais comuns, né, coisa que antes da pandemia não era tão comum, a questão do domínio da internet, usar a internet para fazer uma live, para conversar aqui sobre, né, um determinado assunto. Então você pode chamar um professor, uma professora, alguém que escreveu sobre esse assunto e marcar para o seu elenco, para tirar dúvidas, né, às vezes quando é um espetáculo histórico, é legal você tirar as dúvidas históricas para que a coisa possa ser contada de forma fidedigna. Então isso faz parte desse processo, você enquanto produtor, nesse processo do ensaio. Amanhã estou de volta com mais uma dica aqui no projeto Que Isso Produção, do Zero Após, como elaborar um projeto teatral. Um grande abraço. Tchau, tchau.